Boa noite a todos. Bom, eu tenho uma missão hoje de trazer para vocês, na verdade, um desafio, né? Eu vou falar sobre a evolução planetária e o espiritismo, a origem do planeta Terra. Não vou falar tanto de transição planetária, mas também de transição, mas sobretudo de evolução planetária. E o grande desafio, em 45 minutos, é eu fazer um breve resumo de 4,5 bilhões de anos. Então, vamos lá, esse é o desafio de hoje e vamos tentar, né? Se faltar um pouco de tempo, a gente vem para uma próxima encarnação, né? Porque... Vamos lá. Parte 2, exato. Bom, todas as linhas religiosas ou científicas, você tem que fazer uma opção, certo? Quando estamos falando em evolução planetária, você tem que fazer uma opção. Ou você vai ser criacionista, ou você será evolucionista, né? Então, ou você vai acreditar que o mundo ele foi criado por Deus em 7 dias, ou você, e cada uma tem a sua forma de criação, né? Ou você vai acreditar que o mundo veio de um processo evolutivo. Então, esse é o desafio que a gente tem. E aí é o grande ponto do espiritismo. E o espiritismo também tem que explicar da onde nós viemos. E é uma grande questão que nós temos, que é, pô, eu tenho que optar se eu acredito na ciência, e a ciência vem nos demonstrando sobre a questão evolutiva, as diversas formas científicas, ou se eu acredito que o mundo foi criado por Deus em 6 dias, porque o 7º ele descansou, né? Vocês não esqueçam disso, são só 6, tá? Exato. Então, você tem que ter... E aí é que é o grande ponto, porque a gente sempre fica naquela dúvida, ou eu sou criacionista, mas a gente olha a teoria evolutiva, a gente acha interessante, faz sentido, as eras geológicas e tudo mais. Mas, por outro lado, estaria a palavra de Deus uma mentira? Porque está lá na Bíblia. Sim ou não? E esse é o grande ponto. Mas o espiritismo ele vem de uma maneira tão brilhante, falar, não, fique tranquilo. Os dois estão certos. Não. Aí não dá. Ou você é criacionista ou você é evolucionista. E aí a gente tem que ter essa mania, né? Porque a gente tem essa mania como ser humano, tudo tem que ser dualidade, né? Ou você é criacionista ou evolucionista, ou você é homem ou você é mulher, né? Ou você é isso ou você é aquilo. E é assim que funciona. Não tem homens que são mais, assim, efeminados que mulheres, isso não tem nada a ver com sexualidade. Por quê? Então a gente começa a visualizar que essa dualidade não é assim que funciona. E o espiritismo ele vem quebrar essas barreiras e exatamente vem falar, não, o mundo foi criado por Deus. Mas ele também evolui. Legal, né? E é isso que a gente vai trazer. Então a ideia, o desafio é o seguinte, eu peguei a teoria, pelo menos a teoria científica mais moderna que nós temos, né? E eu vou tentar apresentar essa teoria científica, são diversas teorias, tá? Sobre a formação do universo e a formação do planeta Terra, e enquadrá-la dentro do conceito espírita com as suas bases. E aí vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Então, diz o espiritismo, e nós temos isso em... que Jesus era um espírito puro e perfeito há 4,5 bilhões de anos, certo? E ele, com uma leva de espíritos do seu status, foi convidado a formar o planeta Terra e a sua evolução. Legal ou não? Presente, não é verdade? Isso aí é um presente grego, né? Mas deram esse presente grego para ele e ele aceitou. Então ele veio, provavelmente da sua formação de muito anterior a isso, e ele veio, isso em A Caminho da Luz, Emmanuel vem nos trazer essa direção. E como é que então se deu essa formação? Como que isso aconteceu? Então vamos começar em criação de galáxias, para que a gente possa chegar na criação do planeta Terra e tudo mais. Então a gente primeiro, como é que se formam as galáxias, certo?
Hoje nós sabemos, quando eu estudava na escola, tínhamos apenas a Via Láctea, nada mais existia, era só isso, não é verdade? Hoje a gente sabe que tem 200 e tantas milhões de galáxias descobertas pelos cientistas. Umas muito mais antigas que a nossa e outras em formação. E como isso se dá? Como acontece isso? Bom, André Luiz, por psicografia de Chico Xavier, traz no livro Em Evolução em Dois Mundos alguns conceitos interessantes. Olha lá. Que ele chama de cocriação em plano maior. E o que é isso? Vou ler para você o trecho. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas e a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Não entendi nada, Ayrton. Vamos devagar. Então vamos lá. Existem uma leva de espíritos superiores que não foram criados superiores, mas galgaram esse título com o transcorrer do tempo. E estes espíritos, através do fluido cósmico universal, cocria as galáxias com Jesus. Legal? Com Jesus não, com Deus. Legal? E Jesus é um deles. Legal ou não? Não sou eu que estou dizendo. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Ok? Nós também cocriamos, é o que André Luiz chama cocriação em plano menor. Mas essas divindades responsáveis pela criação das galáxias, que têm tempo de vida, porque todo dia estão nascendo e morrendo galáxias, certo? Então elas são criadas dessa maneira. Não é ao acaso. E é por isso que ela segue uma ordem de inteligência pré-determinada. Legal ou não? Sim ou não? Vamos lá. Isso está lá em Caminho da Luz. Em de Emmanuel. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretora da vida de todas as coletividades planetárias. Legal? Então existe espíritos de tão elevada envergadura que são responsáveis pela criação dessas galáxias. E é por isso que ela é ordenada. Ela, se você aplicar fórmulas matemáticas, elas respeitam as fórmulas matemáticas. Ok? Vamos dar um salto aqui. Então, olha lá. Evolução em dois mundos. A engenharia celeste equilibra rotações e massa, harmonizando a energia e o movimento, e mantém-se, desse modo, na vastidão sideral. Magnificantes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajeto perfeitamente ordenados na órbita que lhes assinala de início. Vejam, essa lição trazida por André Luiz, desde que eu comecei a estudar essa ciência, que eu olhei a primeira vez um átomo, eu falei, uau, como ele se parece com uma galáxia. Não é isso? E na realidade, isso já foi dito há muitos anos atrás, na realidade 2500 anos antes de Cristo, por um cara chamado Hermes de Trimegisto.
que escreveu um negócio chamado Tábua de Esmeralda, certo? E essa Tábua de Esmeralda foi traduzida na Idade Média num livro chamado Secretum Secretorum, que era o segredo dos segredos, e era um livro só destinado a certas pessoas iniciadas e que tinham um certo poder, e que ele já explicava isso da criação em mundo humano. Então, isso não é nada novidade. E o que eu quero mostrar para vocês é que mesmo esse movimento de criação e expansão do universo e retração do universo e extinção, isso aí os hindus já falavam isso há 4.000 anos. Os Vedas falavam da respiração de Brahmas. Mas isso ficava restrito a um pequeno círculo do conhecimento humano, normalmente nas ordens iniciáticas, e que dava só esse conhecimento a certas pessoas que provavelmente vinham de capela, porque já tinham esse conhecimento lá. Hoje esse conhecimento científico é trazido para todos nós e não mais em forma de filosófica. Ela é trazida para nós como forma científica, que não deixa de ser filosófico, né? Então vamos lá, como é que vai funcionar o resumo das grandes teorias de formação do universo? Então, a 4.5, se viéssemos numa nave do tempo e chegássemos aqui onde tem o planeta Terra 5 bilhões de anos atrás, nada encontraríamos senão poeira cósmica. Decorrente de uma grande explosão de um sol nascente que tinha acabado, esse mesmo sol que está ali, uma vastidão de poeira. Essa poeira foi se juntando, foi se atraindo, como os cientistas dizem, uma força oculta gravitacional junta à poeira cósmica da explosão que originou o Sol, que nós conhecemos como a teoria do Big Bang, hoje com as suas adaptações. Joia? Eu coloquei assim uma força oculta na primeira imagem, né? Uma força oculta junto, que talvez seja essa, né? Então aquela massa vai se juntando, vai se formando até chegar quase do tamanho que nós temos hoje do planeta Terra. Mas aí um planeta irmão veio na direção da órbita do planeta Terra, esse planeta chamado Theia, e deu uma colisão. Essa teoria durante muitos anos foi questionada, mas hoje a teoria, que ela foi criada em 1975, hoje se confirma, é a teoria do grande impacto do Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e do Instituto Harvard de Smithsonian. E ela explica não só a colisão do planeta Terra, não existia vida nesse momento, era bem conturbada essa ideia, aquele momento ali. Toda a explicação e a formação da Lua, né? A Lua, chamada por Emmanuel da grande âncora do planeta Terra. Ela que mantém o equilíbrio. Só que essa colisão ela foi tão grande que acelerou a rotação do planeta Terra de tal forma que um dia inteiro tinha 6 horas. Legal ou não? Isso era uma bola de fogo, né? Uma bola de fogo, nós não tínhamos ainda a nossa camada atmosférica e todos os dias, então, milhares e milhares de meteoros iam batendo na Terra. Legal? E isso vinha num processo não só de aceleração, esfriamento, aquela loucura, chuva de meteoro, e esses meteoros, durante 20 milhões de anos, varreram a Terra, trazendo dentro de si um pequeno gotículas de água que formou os oceanos que nós temos hoje e toda a água que nós temos na Terra. Legal ou não? Essa teoria também criada em 1920 foi muito relegado pelo corpo científico. Hoje é a teoria aceita da formação de como é que nós recebemos não só a água do planeta Terra, como também como que nós recebemos as primeiras formas orgânicas. Beleza. Tranquilo essa parte, sim ou não? O que diz, só em relação à questão dessa reunião, tem uma dos espíritos puros, ela aconteceu só 2 vezes, só pra gente... Então, esses espíritos próximos da Terra, conta-nos Emmanuel que por 2 vezes só, esses espíritos estiveram reunidos aqui próximo da Terra, esses espíritos crísticos. A primeira vez, há 4,5 bilhões de anos, quando da formação do planeta Terra. E a segunda vez, há cerca de 2.000
e 19 anos, quando da vinda de Jesus, na encarnação de Jesus, eles fizeram uma segunda reunião desses espíritos crísticos por volta da Terra, né? Em torno aqui do planeta. Legal ou não? Tá muito complexa essa teoria? Não? Eu vou fazer um resumo para vocês. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Gostaram do resumo? Legal, não é mesmo? Vejam, é isso que é o problema. As pessoas olham isso aqui e acham que é um dia. E aí você pega aquilo ali, é o que eu digo, todo mundo pega a banana, tira a casca e come a banana. Não, tem gente que pega a banana, tira a casca e come a casca. Isso aqui é uma história. Como é que você fala para um semi-macaco? Porque é isso que nós éramos quando a Gênesis foi escrita, um semi-macaco. Porque hoje nós somos quase um pouquinho mais que macaco. Ou vocês acham que nós estamos perto do macaco ou mais perto do anjo? Se Jesus era um espírito crístico, com toda a sua sapiência, há 4,5 bilhões de anos, vocês acham que nós estamos mais perto de Jesus ou do macaco? Aí você pega um semi-macaco e você tem que explicar a formação do planeta e você acha que ele vai contar a história de que o planeta, da poeira cósmica, da atração gravitacional, ele vai falar, what? Você tem que explicar com história. Você não pode pegar uma criança de 4 anos e falar assim, não vai na rua, que tem gente má, que faz maldade com criança, que faz isso, que faz aquilo. Você conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Que é mais fácil, ela fica com medo do lobo mau e não vai na rua. Só que agora a gente não é mais criança. A gente já deixou de ser semi-macaco, embora a gente esteja ainda querendo voltar a ser macaco, porque é gostoso, é muito mais fácil, não tem responsabilidade, né? Você dá na cabeça do outro macaco, tá resolvido o problema. Agora, quando você não é mais macaco, você dá na cabeça do outro ser humano que não é mais macaco, aí o negócio, aí a polícia, tudo, confusão e tal, tem leis e tal. Pois é, né? E aí o advogado cobra caro, não é mesmo? Mas eu tenho uma explicação por que a gente cobra caro, porque a gente só é chamado no divórcio. A gente nunca é convidado para o casamento. Né? Aí a gente fica triste e tal, a gente cobra caro. Entenderam? Sim ou não? Veja a historinha. Faz sentido essa historinha com o que nós vimos da evolução? Então vamos lá, continuar. Então nós tínhamos uma tempestade de meteoritos que vinham trazendo diversas propriedades orgânicas e também água junto com ele. Por 20 milhões de anos isso acontece. A tal ponto que a Terra começa a se esfriar, ela passa por um processo e praticamente inunda a Terra. A Terra fica uma bola de água praticamente. E pela proximidade da Lua, a rotação era ainda tão forte, a Lua estava tão perto, porque do impacto... A Lua, só para vocês entenderem como é que ela foi formada, né? Então vem esse planeta, choca-se com a Terra, dá aquela explosão, porque tudo era meio lava, vira com a força gravitacional, que a Terra gira, aquilo se achata, a Terra passa a ter um anel como se fosse o anel de Saturno, aqueles meteoros vão se bater, aqueles pedaços de Terra vão se batendo, se juntando e formam a Lua. Essa é a teoria, e a partir do momento que nós somos a Lua, nós conseguimos identificar certas propriedades disso. Né? Como é que tem a mesma característica de material geológico na Terra e na Lua? Aonde que está isso? Então você começa a ter a teoria. Enfim, essa proximidade da Lua era tão grande por conta do impacto e ainda, isso aqui era uma coisa doida. Só que era chuva, raio, trovão, não sei o que, o tempo todo, porque aí estava muito quente, aí evaporava, tinha uma atmosfera bem remota, e aquilo chovia e caía, e a chuva caía de volta. Só que começa, nesse caminho, a separar essa questão da água, porque a Terra vai perdendo velocidade com o passar do tempo, a Lua vai se afastando gradativamente e você consegue identificar um pouquinho o que é
a água que vai ficar no solo daquilo que é a chuva. Legal ou não? Entenderam a teoria? Vamos com a historinha que é mais fácil. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Com historinha mais fácil, não é? É, com mais fácil. Vamos lá. Só que o que acontece? O núcleo do planeta Terra era tão quente. Senhores, o núcleo do planeta Terra é mais quente que a superfície do Sol. Então, aquilo que estava cheio de água começa erupções internas, começa erupções vulcânicas, começa aquilo a soltar lava, aquilo vai secando, vai formando pequenas ilhas que vão se juntando para formar o que nós temos hoje, o continente. Tá? Estou fazendo um resumo aí, né? Que nós passamos assim 2 bilhões de anos nesses minutos. Né? Então, vamos fazer e foi se juntando. Só que lembra que a atmosfera da Terra era uma coisa rudimentar, nós tínhamos o calor da Terra, joia? Nós temos o calor do núcleo da Terra, nós tínhamos as águas que vinham, os raios que estavam caindo e os meteoros que continuavam caindo, trazendo coisas. Não é legal isso aí? Essa é a teoria, certo? O planeta, então, vai diminuindo a sua rotação, a Lua vai se afastando gradativamente e começa a eclodir, então, essas erupções. Chuvas de meteoros trazem as matérias orgânicas. A mistura do calor interno da Terra, essa eu estou colocando a teoria científica agora. A mistura do calor interno da Terra, a solução aquosa do oceano e os elementos orgânicos e químicos trazidos pelos meteoritos formam as primeiras formas microscópicas de vida. Joia? Então isso tudo, essa cadeia, essa loucura que estava ali é que vai dar, por processos químicos, a primeira forma de vida. Essas estruturas, apesar de não serem seres vivos, têm propriedades osmóticas e podem se unir, formando outro coacervado mais complexo. Da evolução desses coacervados surgem as primeiras formas de vida. Os primeiros seres vivos, segundo se acredita, eram heterófilos, ou seja, buscavam alimento fora do corpo, habitantes das águas, unicelular e com um único sentido, o tato. Joia? E como é que o Espiritismo fala isso? Vamos lá. Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele fala o seguinte: e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se, então, descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí, há algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Legal, não? É a mesma coisa. Mas eu tenho duas teorias sobre... porque quem escreveu isso foi Emmanuel, em A Caminho da Luz, mas foi Chico Xavier, que foi um cara muito estudado, que foi às universidades e tudo mais, não? Como não? Ele não foi nas universidades, não estudou em Harvard. Porque ele teve acesso a essa teoria, só pode ser, porque ele está falando a mesma coisa que 10 anos antes os cientistas estavam falando, não estão? Não. Então ele teve acesso a isso ou não? Então essa é a primeira teoria. Ele teve acesso diante do vasto estudo que ele teve no transcorrer da sua vida. Ou isso realmente é uma verdade, os espíritos trouxeram pelas mãos de Chico. Eu vou acreditar na segunda, porque diz que o Chico nem estudou, né? Até a 4ª série só. Mas acho que até a 4ª série dá para aprender uma teoria que faz 10 anos que lançaram e ele nem chegou no Brasil. Num país católico, em 1939, que acreditava só da teoria criacionista, acho que não, né? Bom, mas o André Luiz, depois, veja como eu acho que Chico sabia, porque ele escreveu de novo isso. Olha lá. A imensa formalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. E sob os impulsos dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos e invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações.
Legal, não? Não é a mesma teoria ou só eu que estou vendo a mesma teoria? Bom, tudo bem, mas se você acredita que Chico teve acesso, Kardec escreveu em 1859, ou seja, um pouquinho antes da teoria, né, cerca de 60 anos, a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos. De onde vieram para a Terra os seres vivos? E os Espíritos responderam. A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permanecem em estado latente de inércia, como a crisálida das sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniam e então se multiplicavam. Aí Kardec, não satisfeito com essa resposta, ele pergunta: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. É a mesma teoria ou não? Ok. Leiam a nota, que eu não vou ler, está aqui, mas eu não vou ler, porque é uma virtude do tempo. Leiam a nota explicativa de Kardec a esta pergunta. É muito grande. Vamos ver assim. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para obstar a disposição regular e constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservaram em germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto os grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo de nossas vidas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? O fato de nós acreditarmos na teoria da evolução diminui Deus? Ao contrário, demonstra como Deus é preciso, lógico, matemático e cria tudo. Não é o princípio inteligente como simples e ignorante. A matéria também é simples e ignorante, entre aspas, né? Fazendo um paralelo. Ok. Aí ele continua, depois a gente... Vamos lá. Agora nós estamos na fase de 3,5 bilhões até 1,5 bilhão de anos. Então, é a formação dos estomatólitos. Bactérias unicelulares vão se formando embaixo dos oceanos, tá? E aquilo vai então, olha que coisa doida, essas bactérias, elas precisam se alimentar de glicose. E elas acabam fazendo a fotossíntese como subproduto da sua alimentação, ou seja, como excremento, elas excretam oxigênio. E ao excretar oxigênio, elas começam, então, a oxigenar os oceanos, e isso escapa dos oceanos. Senhores, são de 3,5 bi a 1,5 bi. Idades geológicas não é igual idade de tempo. A gente tem que traçar para conceitos abstratos disso. Não é uma idade precisa, né? A gente não sabe, olha o dia que isso mudou, né? Teoria geológica. Esses caras existem até hoje, tá? Tá aí a foto deles hoje, tá? Então, começa a gerar como subproduto o oxigênio, que começa a formar toda a nossa, de fato, a nossa atmosfera, ok? Só que esse oxigênio causa um problema. Esse oxigênio, ao oxigenar a água, ele tem contato com partículas ferrosas
que oxidam e sedimentam no oceano. E essa sedimentação ferrosa é o que André Luiz nos traz em Evolução em Dois Mundos, vai criar nos seres um pouco mais evoluídos do que esses, o que nós chamamos de sangue. E é por isso que você, quando não tem ferro no sangue, você morre. Legal ou não? Porque é isso que gera, é lá atrás, a evolução do corpo físico, ela também é uma evolução. Legal ou não? Bem legal, não é mesmo? Só que não tem nenhuma forma complexa no oceano, né? Isso é uma coisa simples, é um organismo. Isso aqui não é um organismo unicelular, tudo junto, tá? Não é um organismo pluricelular. Então vamos lá. O que diz André Luiz sobre isso? Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhe magnetizavam os valores, permutando-se entre si sobre a ação do calor interno do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma que se lhe derivaria a existência organizada no globo constituído. Ficou confuso? Nós vamos para a historinha daqui a pouco, que vai ficar mais fácil. É a mesma coisa que eu falei e expliquei a respeito. A única diferença é que buscamos hoje no planeta Terra elos perdidos dessa evolução e não o encontraremos. Lamento, mas André Luiz veio nos trazer essa resposta. Porque esses elos perdidos estão na evolução do outro mundo. Por isso que é a evolução em dois mundos. Então, você vai atraindo a evolução no mundo físico e no mundo espiritual. E elos perdidos da evolução, salvo gaps existentes na ciência ainda em evolução, né, elas decorrem no plano espiritual. Ok? Por isso que a gente não vai encontrar. Bom, e aí tá tudo beleza, sim ou não? Mais ou menos 750 milhões de anos. Olha o salto que a gente deu, né? Temos um grande continente, só tinha esse, aquelas ilhas formaram o Rodinia, certo? Só que o que acontece? Como o calor do centro da Terra é tão grande que começa a explodir vulcões então estava oxigenada, tudo beleza e tudo mais, vulcões começam a eclodir em Rodinia. E começa a partir Rodinia, certo? E isso começa a liberar o que nós chamamos de CO2. Certo? Ou dióxido de carbono. E esses vulcões começam a lançar tanto dióxido de carbono na atmosfera terrestre que a atmosfera terrestre fica inteiramente coberta de nuvem a tal ponto que não se passa mais a luz do Sol. E a luz do Sol, então, ao ficar impedido, começa a congelar o planeta Terra. Aquilo que parece perfeito para receber a vida, congela totalmente o planeta Terra. O que alguns cientistas chamam de terra-bola de neve. A espessura do gelo chegava a 3 quilômetros de espessura. A temperatura nessa época era menos 50 graus e daí para baixo. Porque quanto mais gelo nós temos, mais o gelo reflete a luz do sol. Mais frio vai ficando. Legal ou não? E isso vai congelando o planeta. Quando parecia que a vida ia dar um salto, acontece isso. E todo mundo vai ficando triste, não dá? Dá uma tristeza? Poxa, era agora, né? Mas, como nada é à toa, o calor da Terra começa a eclodir mais uma vez e começa internamente a Terra a derreter o gelo. E esse derretimento do gelo por processos químicos complexos, junto com a luz do Sol, vai produzindo uma quantidade tão louca de oxigênio que o oxigênio já não é mais o oxigênio, ele passa a ser a água oxigenada. Já viram? H2O2. Já viram? Pintinho de cabelo? Né? Quem tem? Né? Olha por quê? Porque você começa. E aquele H2O2 começa a se. Porque ele não é estável, né? Você já conhece água oxigenada, sim ou não? Ela não fica soltando bolha? Porque ele não é quimicamente estável. E quando você começa a soltar tanto oxigênio, esses oxigênios se unem numa coisa chamada O3. Já ouviram falar no O3? O oxigênio é O2. O O3. Ou
ozônio. E a famosa camada de ozônio protetora do planeta Terra. Legal, não? As pessoas estão preocupadas que vai estar fazendo buraco. É simples. Senhores, 4, 5 bilhões a gente resolve isso. Né? Então a gente vai parar de poluir, né? Enfim. Mas o fato é que isso começa. E quando aquilo derrete, quando se derrete aquilo ali, e você mergulha no oceano primitivo, o que você encontra? Um mundo totalmente novo. Debaixo do gelo, ainda existia calor, porque o calor da Terra continuava aquecendo os oceanos. E quando aquilo derrete, em 540 milhões de anos antes, as bactérias primitivas evoluíram. Dentro daquilo que parecia um caos, não era. E o que diz então André Luiz e Evolução em Dois Mundos? Sustentado pelos recursos da vida que na bactéria e na célula se constituem o líquido protoplasmático, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que alimentará no reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com suas caudas flexuosas, circundando no corpo das águas vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se às custas de resíduos minerais, que aí você vai ver a questão do ferro depois no fundo dos oceanos, que vai gerar o sangue junto com o magnésio. Dotadas de extrema mobilidade e sustentabilidade, como formas monocelulares em que a mônada já evoluía e se ergue em estágio superior. Sucedendo-as por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, com um novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada e estabelecendo vigorosos embates nas quais a morte comparece. Nas esferas de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Legal ou não? Muito complexo? Vamos com a historinha que é mais fácil. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. Dá para entender mais ou menos a mesma coisa ou não? É claro que não é preciso, não é igual, isso é uma história. Chapeuzinho Vermelho não foi comido pelo lobo mau de verdade. E nem o lobo mau... ele não foi comido mesmo, né? Ele não comeu a vovozinha, foi a vovozinha, ela não foi mesmo, né? A vovozinha. E o pior, não abriram a barriga do lobo e tiraram a vovozinha inteira, porque não tem como. E aí a gente tem que adaptar a história. Você imagina você falar um troço desse para um semi-macaco, então você tem que falar devagar, olha, foi assim e tal. Vou pular um salto. Se eu estou fazendo um resumo em 45 minutos, você imagina os caras fazerem um resumo. Tem que fazer um resumo dessa evolução toda para os caras. Para eles poderem entender que existe uma essência superior a isso tudo. Mas que isso é pré-ordenado. Existe uma forma na criação. Então vamos lá. Continuando, agora damos um salto a 375 milhões. Eu juro que está terminando. Tem uma formação dos musgos terrestres, as plantas e dos tetrapodes. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada, a que nos referimos dos domínios dos artrópodos e do exoesqueleto quitinoso. Então, a primeira formação, dentro até dos oceanos, você já tinha a formação dessas carapaças, né, nos bichos que estavam se movimentando. Cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular para em seguida surpreendê-la, guindada a condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores.
em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individualizações do espírito nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Ou seja, se você pegar os conceitos de formação básico de cada um de nós, sangue, por exemplo, alguém consegue viver sem sangue? Isso foi criado e veio evoluindo no transcorrer. É isso que ele está dizendo. E aí você consegue identificar elementos. Porque, afinal de contas, o que é o nosso organismo, se não uma série de organismos dentro da gente e uma série de compostos minerais e orgânicos? Não é isso? A gente só está individualizando, põe um espírito um pouco mais evoluído e chama isso de corpo humano. Não é isso? Agora, se você pega no corpo, no princípio inteligente, né? E você não dá para dar um corpo desse, que ele não sabe o que fazer. Não vai saber. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-câmbrico, lembra? 87% da vida do planeta está aqui. Tem muito chão ainda para rodar, acho que tem muita gasolina ainda. Eles não iam fazer, na parte que não tinha nada, 87% e nosso é 1 minuto. Não ia ser, né? Não pode, não faz sentido. Aos fetos e as licopondiáceas, aos trilobites, depois você pega cada um desses, procura na internet que vale a pena vocês conhecerem. Cistídeos, eu só posso imaginar que o Chico Xavier era um gênio, né? Se foi ele que escreveu isso, né? Deve ser boa aquela 4ª série em Seu Leopoldo. Fora miníferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados na era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Se você pegar cada um, é por isso que a gente ficou 2 anos estudando lá em Curitiba esse livro, porque não tinha condições. Você pega um parágrafo desse e fala, eu preciso de... Eu já falo pouco, né? Que eu tenho esse problema. Eu já falo pouco. E aí, você olha você tem que... Cada palavra você tem que pegar um dicionário para poder ver isso. Avançando pelos esquinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquegossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertinos e nas aves estranhas descendentes dos pterossauros, no Jurássico Superior. Aqui ele também está fazendo um resumo das eras, tá? Chegando à época supracretácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos, procedente dos répteis pteromorfos. E aí ele responde também aquela máxima da filosofia. Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? Quem nasceu? O ovo. Porque um dia teve um réptil que botou um ovo que depois ele veio a ser uma galinha. Isso é evolução, senhores. É isso que ele está dizendo aqui. Então quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? O ovo, não o ovo de galinha, mas é o ovo, sim ou não? Ah, tá. Viajando sempre, adquire entre os dromatérios e anfitérios os redimentos das reações psicológicas superiores. Psicológicas? Só tem um nome estranho. Como é que eles pensam alguma coisa? Sim, senhores, e o princípio espiritual não está evoluindo junto? Ou a gente está evoluindo só a matéria aqui? Incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Vamos com a historinha que é mais fácil. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voam as aves sobre as faces da expansão dos céus. Ele está dizendo que isso veio evoluindo, e um momento aquilo que era o organismo unicelular que deu origem às plantas, também deu origem ao mundo animal. Né? E Deus criou as grandes baleias, entre aspas, né? Porque ele não sabia que baleia era um mamífero, não tinha muito, quer dizer, não tinha muito essa separação, né? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus, produz a terra
alma vivente, conforme a sua espécie. Quem é a terra que está produzindo? O ser? É a própria terra, sim ou não? É o planeta. Gado e répteis. É claro que ele não podia falar de coisas que eles não conheciam, tinha que falar dos animais que eles conheciam. E feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie. E todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Não é uma evolução das plantas, depois dos animais, e como é que isso vem ramificando? Não é a teoria da evolução? Não é a mesma coisa? Para mim é a mesma coisa. 3,5 milhões de anos. Então, surgimento do homem à sua imagem e semelhança? Qual será a semelhança de Deus? É o primeiro ou o segundo? Ou o último? Ou nenhum deles? Acho que nenhum deles, né? Porque o que nós estamos falando da evolução, a gente está vendo isso aqui como corpo e não como espírito. A sua imagem e semelhança é como espírito, que vai habitar e vai ter inteligência e personalidade própria. Então, é isso que ele está colocando aqui relacionada à evolução do homem, que eu também não vou explicar, porque isso eu precisaria de mais 45 minutos para explicar, pelo menos. 45 minutos. Eu precisaria de mais 3,5 milhões de anos para explicar só a evolução do homem, né? Mas está uma historinha que facilita. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. E os chineses ouviram isso e foram, né? E enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que te dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há frutos que dê semente, ser-vos-á para o seu mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o mantimento. E assim foi. Ah, então se eu sou vegetariano, eu não estou cumprindo a lei de Deus. Pô, você vai interpretar isso literalmente? Não, o que ele está dizendo é que nós precisamos disso. Agora, ser vegetariano, a pobrezinha da Carla já saiu, foi embora. Carlinhos e Mauro foram embora, falaram que não vão para o céu por causa disso, né? Estão descumprindo a lei de Deus. Ora, ou nós vamos interpretar isso, ou a gente só interpreta literalmente quando nos favorece. Ou você faz interpretação literal para tudo, ou você não faz para nada. Ou você interpreta isso tudo como um conjunto de histórias, é natural. Emmanuel já disse que a evolução planetária requer pessoas que não se alimentem dos seus irmãozinhos, né? Então é um caminho, eu ainda não cheguei nisso, estou muito longe disso, mas eu também sou um sem-macaco, né, senhores? Vocês têm que convir que eu estou lá atrás, eu tenho ainda esse direito, né? E quando questionarem, eu vou alegar isso, porque o advogado é o cara que acha a brecha na lei, né? Pelo menos o bom advogado. Mas, excelência, eu poderia citar Gênesis 24, né? Aí eu vou alegar em minha defesa que eu não como carne por causa disso, né? E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do sexto dia. Ok? Ayrton, dá para fazer um resumo mais fácil? Vou fazer com desenho. Tá aí, ó. Esse é o resumo da evolução. A gente contou a historinha, fez um resumo do que a ciência está dizendo. Tem um outro resumo aqui também. E aí você deve estar sentado aí na cadeira falando assim, por que, Ayrton, faz uma, por que o espiritismo se preocupa com essa loucura? Você deve estar se pensando, eu vim aqui para entender uma lei moral, hoje deveria ser uma lei moral. O que o Ayrton está falando de evolução planetária, de coisa nesse sentido, senhores? Bom, primeiro, é de responsabilidade de qualquer escola religiosa, não importa, o espiritismo ou qualquer outra escola religiosa, responder de onde viemos, o que somos, por que estamos aqui e para onde vamos. E não há como responder essas três perguntas sem você conhecer de onde viemos. Porque conhecendo de onde viemos, nós vamos saber por que nós estamos aqui e para onde vamos. Então é de responsabilidade de toda a escola religiosa trazer isso, inclusive do espiritismo, que o faz em, basicamente, na Gênesis, um pedaço no Livro dos Espíritos,
E aí, outro pedaço em Evolução em Dois Mundos, e Caminho da Luz. Basicamente, esses livros ele traz essas respostas pra gente. Às vezes não tão simples. Joia? Se você entende a evolução do planeta, se a gente consegue compreender esse caminho, eu chego a algumas conclusões que eu acho interessante, pelo menos eu. Então agora vamos às conclusões. Primeiro, talvez, com base nessa história toda, eu tenha entendido aquele pensamento de Leon Denis, Ayrton. Joia? Então, por isso que ele fala um negócio e eu às vezes não entendo. Como é que funciona isso até agora? Não? De que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. E que isso tudo é uma grande viagem, sempre com um destino melhor do que a origem. Talvez eu tenha entendido isso, que um dia nós estivemos. Mas não é eu, Ayrton, estive na pedra. O princípio inteligente que se agregou um dia para chegar nesse espírito Ayrton esteve latente na pedra. E ele vai fazer essa caminhada igual foi feito no mundo físico. E talvez eu tenha entendido isso. Eu não sei, às vezes eu me questiono se eu realmente entendi isso, mas eu tento. Uma outra conclusão que eu tenho. Bom, não estamos em uma nave desgovernada. Isso é uma coisa legal. Tudo, desde a criação da galáxia e do planeta Terra, até a sua vida, a vida de cada um de nós aqui, foi milimetricamente calculado, planejado e executado por engenheiros de bordo. Dá essa sensação ou não? Ao verificar que tudo isso está pré-ordenado, eu tenho a sensação que alguém planejou essa bagaça. Sim ou não? Não, e continua planejando. Então, não... Sim ou não? Vocês têm essa sensação ou só eu? Eu também. Beleza. Então, a nave não está desgovernada, está caminhando isso aqui, tem uma ordem, né? Essa ordem, ela, inclusive, em muitos momentos é matemática, a Luísa fica implicando comigo, né? Porque eu fico estudando essas coisas meio doidas, aí eu fico falando da sequência Fibonacci, aí eu começo a falar da Fibonacci. Nossa, isso aqui também é uma sequência Fibonacci, caramba! Vocês já viram a sequência Fibonacci? Muito doida. Vejam a sequência Fibonacci. E eu começo a ver a sequência Fibonacci em tudo. Claro que a sequência não é de Fibonacci, a sequência é de Deus. É o Fibonacci que sintetizou a sequência Fibonacci, né? Senhores, vocês não viram a sequência Fibonacci? Então, outro dia a gente pode explicar. Garanto. Isso é sequência Fibonacci. É uma coisa doida. Certo? Bom, e aí a gente começa a pirar nesse negócio e fala assim, caraca. Aí a Luísa fala aqui. A Luísa fala assim, cara, você só fala nisso. Mas é porque tudo eu começo a ver. Bom, 3. Jesus é um espírito de altíssima envergadura e já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Então, não se preocupe. Estamos em boas mãos. Ele é um comandante devidamente habilitado, tem horas de voo, sabe conduzir o planeta. Sim ou não? Porque você acha que a nave estava desgovernada e que o comandante não sabe, porque tem horas que a gente olha para o planeta e fala assim, meu, isso aqui é um caos, vai acabar. Senhores, o cara colocou 2 bilhões de era glacial, a maior era glacial. A Terra virou uma bola de neve e não acabou, e a vida ressurge dentro dos oceanos, e você acha, pela sua expertise de mundo, que vai acabar. Ai, porque se o Trump apertar o botão vermelho, todo mundo vai morrer. Garanto que o máximo que pode acontecer é morrer. E ninguém morre. Porque o espírito é imortal. Ou a gente acredita nisso ou não acredita. Que medo é esse? Isso não está desgovernado e o comandante sabe o que está fazendo. Fica suci. Vou terminar. E a transição planetária? Né? Porque as pessoas falam assim, é transição. Agora, como é que vai ser? Jesus nunca participou, né? Ele era um espírito puro, né? De 4,5 bilhões de anos, e é a primeira vez que ele está vendo isso. Ele nem passou pela transição planetária dele. Ou vocês acham... Bom, a gente não pode acreditar com isso. Ou a gente acredita no evolucionismo, ou acredita no criacionismo, ou a gente acredita que os dois se fundem. E se os dois se fundem, Jesus não pode ter sido criado puro e perfeito, porque senão Deus gosta mais dele do que de mim.
E eu tenho que reclamar isso, sim ou não? Vem cá. Que história é essa que você criou Jesus? Jesus e eu. E se ele fez isso, Deus não é perfeito. E se ele não é perfeito, Deus não existe. Ou então Deus é um humano, igual a gente que opta por um filho ou outro, que gosta de um e não gosta do outro. Então a gente não pode pensar nisso. Então o que tem da transição planetária? Bom, primeiro que, na minha opinião, nós estamos em transição planetária há 4,5 bilhões de anos, sim ou não? Porque a Terra não esteve parada em nenhum desse momento, como a gente consegue visualizar, sim ou não? E conhecendo a obra pretérito, que ele vem fazendo, o seu histórico de voo, né? Podemos afirmar que Jesus e seus ajudantes sabem o que estão fazendo. Fique tranquilo, aperte o cinto e aproveite a viagem. Hã? Durante mais essa transição, uma outra conclusão que eu tive, durante mais essa transição planetária, siga corretamente as instruções de bordo, que estão no bolsão aí na sua frente. Chama-se o Evangelho de Jesus. Né? Na dúvida, abre o bolsão, pega as instruções de bordo e lê. Se você tiver alguma dúvida, vai estar explicada ali. Sim ou não? Joia. Então, tá ali todo o rumo para onde nós vamos, como é que nós vamos fazer. Bom, em caso de turbulência, máscaras cairão da espiritualidade em formas de livros. Joia? Coloque primeiro em você e depois auxilie a pessoa que está ao seu lado. Ok? Tem acontecido isso? Bem, fique tranquilo, nós estamos nessa viagem, vai aparecer. Se você não entender, às vezes, a explicação do que está lá no plano piloto, vai aparecer explicações mais fáceis para você. Sim ou não? E por fim, desejo a todos, inclusive para mim, uma excelente viagem. Uma boa noite.